Questão 29 da USS de 2018-1. Apesar da grande disponibilidade de nitrogênio no ambiente, apenas alguns tipos de bactérias conseguem assimilar o gás nitrogênio diretamente da atmosfera e transformá-lo em outros compostos que podem ser utilizados pelos demais organismos. Aí, nesse caso, as bactérias que vão assimilar o nitrogênio atmosférico são as bactérias, por exemplo, do gênero Rhizobium, que estão associadas às raízes das plantas leguminosas. Que seria aí, nesse caso, as bactérias encontradas na etapa 1, que é o processo de fixação do nitrogênio, né? E nesse caso, a gente observaria a possibilidade. Etapa 1 não, na verdade, está o nitrogênio atmosférico sendo assimilado pelas plantas, e aí você tem a amônia sendo gerada. Na verdade, aí nesse caso, a gente poderia tanto entender como sendo os micro-organismos associados às raízes dessas plantas, como também ser a decomposição do material orgânico dessas plantas. Não ficou muito claro ali, porque ele não coloca especificamente o nitrogênio atmosférico sendo assimilado, né? Então, mas enfim, para gerar amônia. O nitrogênio atmosférico seria assimilado para garantir, nesse caso, a formação de compostos nitrogenados. A outra possibilidade é a formação de compostos nitrogenados a partir de processo de amonificação. Como ele está colocando aí para a gente a amônia sendo gerada no processo 1, talvez ele estivesse representando o processo de amonificação e não tivesse numerado ali para a gente o processo de fixação do nitrogênio na setinha anterior a isso, né? No esquema que representa o ciclo do nitrogênio em determinado ecossistema, estão destacadas as etapas desse processo de 1 até 4. Então, a 1, a gente não sabe ali se está representando a fixação do nitrogênio ou um processo de amonificação, não ficou tão claro ali, pelo menos não para mim. A etapa 2 é um processo aí, nesse caso, de nitrificação, tá? Que a gente tem. Ele repara que tem amônia sendo convertida a nitrito, nitrito em nitrato. A amônia vai ser convertida a nitrito pela ação das bactérias, aí nesse caso, nitrosomonas e nitrosococos, que são bactérias aí nesse caso que vão realizar o processo de nitrosação. Então, a produção do nitrito acontece ao final desse processo. A segunda etapa acontece pela ação das bactérias Nitrobacter, do gênero Nitrobacter, que vão garantir, a partir do nitrito, a produção do nitrato. O processo aí, nesse caso, resumidamente, seria transformar a amônia nesse nitrato, que é um composto que pode ser assimilado pelos organismos vegetais. Aí, nesse caso, o processo seria de nitrificação, que a gente chama, né? A nitrificação se dá em duas etapas: a nitrosação, onde a amônia é convertida a nitrito, e a nitratação, onde o nitrito é convertido a nitrato. Então, a etapa 2 seria essa etapa de nitrificação. A 3 seria a absorção do nitrato presente no solo. As plantas podem absorver esse composto nitrogenado para poder, aí, nesse caso, permitir a formação de substâncias que vão conter esse composto na composição. Então, aí, nesse caso, a etapa 3 é só uma assimilação de compostos nitrogenados que a planta vai fazer do solo através das suas raízes. Não tem participação de micro-organismos bacterianos nesse processo. A etapa 1 tem, né? Porque mesmo que seja uma amonificação, vai também ter bactéria participando, porque é um processo de decomposição, fungos e bactérias podem realizar. Ou se for um processo de fixação do nitrogênio, realmente a gente tem também bactérias que são do gênero Rhizobium. A etapa 4, que é a etapa que o nitrato vai ser convertido novamente a nitrogênio atmosférico, a gente tem aí, nesse caso, um processo que também é realizado por bactérias, que são as pseudomonas denitrificantes. Então, a conversão do nitrato a nitrogênio atmosférico acontece pela ação dessas bactérias. Dos processos marcados de 1 a 4, o único que não há participação das bactérias, o único que não tem participação de bactéria é a absorção do nitrato que a planta faz a partir do solo, né? Então, aí, nesse caso, esse nitrato disponível no solo, né, aquele que foi produzido durante o ciclo do nitrogênio, vai ser absorvido pelas plantas pela ação das suas raízes. Então, não tem participação bacteriana nessa etapa, que seria a etapa 3 de absorção do nitrato. As outras etapas todas, fixação do nitrogênio, processo de conversão da amônia em nitrato, conversão do nitrato a nitrogênio atmosférico, todas elas dependem, nesse caso, de bactérias que realizam essas etapas do processo do ciclo do nitrogênio. Só a absorção de nitrato, que vai ser feito diretamente pela planta, sem o auxílio de bactérias para a realização desse processo. Então, a letra C seria a etapa 3 aí, seria uma etapa que não tem participação de micro-organismos bacterianos.